Comprar livros usados tem até um certo charme, toda uma história. Quem pensa que isso é uma prática antiga está muito enganado. Aqui na capital, muitas pessoas investiram nesse negócio e estão se dando bem. Seu Paulo ainda se lembra quando leu o primeiro livro aos 8 anos de idade. A paixão pela leitura fez com que aos 18 ele trabalhasse como vendedor numa livraria. Mas há 28 anos, com a ajuda de um irmão, o empresário abriu esse sebo no centro de Goiânia. O tempo passou e a atividade resistiu ao tempo e às novas tecnologias. A vantagem de administrar o meu tempo, né? E de administrar o meu trabalho, da maneira que eu quero, da maneira que o mercado exige, né? De acordo com dados do Sebrae Nacional, 60% das pessoas passam mais de um mês sem entrar numa livraria. 60% da população lê apenas um livro por mês. É por isso que os usados estão cada vez mais caindo no gosto da população, sobretudo porque são mais baratos, principalmente para o público de estudantes de ensino médio e universitário. Outro público que está cada vez mais atraído pelos sebos são os candidatos aos concursos públicos. Tem os distribuidores dessas obras de concursos que estão sempre em contato com a gente. E a gente procura ter um estoque adequado para esse pessoal. Mas o que fazer para tornar moderno uma prática que parece antiga? Será que negócios assim dão certo mesmo? Para saber, eu converso agora com o consultor do Sebrae Goiás, Ariovaldo Pereira Júnior. Oi, Ariovaldo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar com vocês novamente. Ariovaldo, às vezes a gente fala em sebo, né? As pessoas pensam aquelas livrarias com aqueles livros bem velhinhos, acabados, mas não é o que a gente viu aqui nessa reportagem. Tá mudando isso aí, né? Exatamente. Tende a ocorrer uma evolução, como no caso do próprio Paulo, que é um empresário que eu particularmente conheço, já conversei com ele, e dizia para você aqui, quando a gente estava em off, do meu histórico nesse segmento de literatura, no qual eu trabalhei durante 15 anos. Então a gente vê que muitas vezes o empresário ele dá início a uma empresa no segmento, no varejo, com o livro usado, e depois ele já abre uma seção de novos também, ali na própria, onde era o sebo, se torna uma livraria com opção de venda de usados. Uma questão que explica isso é o fato de, no Brasil, o livro ainda ter um preço elevado, se comparado a outros países. Então, aquilo que o nosso repórter comentou, o fato de o preço ser mais acessível do usado, gera um atrativo para que a pessoa recorra ao sebo ainda para fazer a sua aquisição. E tem muita gente que até prefere, né? Eu mesmo tenho um prazer, um gosto por livro que já tenha sido usado. Eu acho bastante interessante. Tem isso também. Esse lado já confirma a questão de predileção por obras raras ou obras consagradas que muitas vezes um distribuidor ou editora não está disponibilizando no mercado naquele momento. Então o sebo acaba sendo uma opção para que a pessoa encontre. No meio acadêmico, muitas vezes o estudante ele tem que finalizar um TCC ou uma monografia, onde é comum que a pesquisa seja ampla, extensa, e ele não encontra determinada obra naquele momento. O sebo acaba sendo um ponto onde ele recorre e encontra um exemplar disponível ali o mais rápido possível. Agora, voltando só um pouquinho, a gente vê, na verdade, dois negócios. A gente tem o negócio do livro usado e, como você colocou, os livros novos dentro daquele mesmo espaço. Dá para fazer isso aí tranquilamente? Perfeito. Inclusive aqui em Goiânia a gente tem uma região da cidade que as pessoas conhecem ali, a região mais baixa da Avenida Goiás, a Rua 4, onde isso convive perfeitamente. A pessoa, muitas vezes, ela vai e no próprio balcão existe a comparação, a oferta do livro novo e da edição dele, usada, com diferença de preço para que o cliente possa escolher. E é uma característica interessante que eu explicava para você da cadeia de valores do livro. O livro é um produto que tem uma característica onde o descarte dele é muito mais tardio. Por isso, esse prolongamento dele como produto no mercado. A pessoa pode adquirir alguma coisa, né, em termos de literatura, que tem uma vida, já um histórico de vida mais longo. Por isso, os sebos continuam vivos. Não é porque tem a característica de ser um pouquinho antigo que não é moderno, né? A gente vê lá tudo computadorizado.
Perfeitamente. Até que vem dentro do planejamento. E não só o formato da loja, né? O conteúdo, porque na verdade o modernismo se deu no Brasil, o reflexo na década de 1920, 1930. Então a gente tem que saber entender e valorizar não só o livro em si, o papel e a tinta, mas principalmente o conteúdo e a riqueza que isso pode trazer para a nossa vida. Quem pensa em abrir hoje um sebo, uma lojinha como essa, tem mercado? Tem mercado. Agora, ele, na minha opinião, não deve apenas trabalhar com o que é usado. Ele deve também estabelecer relacionamentos com esse novo mercado, com o distribuidor, com aquilo que é lançamento, porque o lançamento é o carro-chefe de vendas em qualquer mercado literário. E atentar também para os e-books, que isso é uma nova geração. E aí eu creio que eu vou voltar num outro programa para a gente conversar. Com certeza, Ariovaldo. Tá certo? Muito obrigada. Eu que agradeço, fico sempre à disposição de vocês aqui no programa. Muito obrigado.